Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Célia. Boa tarde a todos. Mais um horário de Maria, mais esse encontro com esses amigos espirituais, com essas vibrações da nossa Santíssima Mãe Maria. Esse horário próximo às 18 horas, aonde paramos. Aonde podemos afirmar que o mundo para, esse orbe para, Mãe, para te reverenciar, para elevarmos os nossos pensamentos a Ti. Aonde os nossos corações se tornam mais sensíveis, aonde procuramos, fazemos, queremos, necessitamos sentir a Tua presença. Esse horário muito significativo para todos nós, encarnados e desencarnados desse orbe. Nós vamos fazer uma leitura, uma passagem, a leitura de uma passagem do Evangelho do nosso mestre, do nosso Pai, que nosso Mestre Jesus nos deixou, e vamos pedir ao Nivaldo para que faça essa leitura, faremos um pequeno comentário e daremos prosseguimento a esse horário tão nobre, esse horário tão marcante para todos nós. Então, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ler o item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse tópico desse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação, causa um pouco de confusão em nossas mentes, porque a ciência diz que um corpo, depois de dado como morto, ele não pode reviver. A ciência diz isso. E aí nós temos Lázaro, aí nós temos as filhas de Jairo, aí nós temos Jesus, sem entrar no mérito
que tipo de corpo era aquele. Mas Jesus nos disse, quando aqui esteve, que após o terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, a ressurreição que na Bíblia se refere a Lázaro, na verdade, Lázaro não estava morto. Não estava morto. A gente Nós já entendemos isso, né? Já entendemos isso. Ele estava sob efeito cataléptico. De catalepsia, né? Ele não estava morto. Os órgãos podiam estar com um funcionamento mínimo, muito reduzidos, mas estavam funcionando. Então, quando a gente fala da ressurreição de Lázaro, na verdade, morto, dado como morto, com as atividades orgânicas cessadas, não, isso não estava. E quando ele se refere que a reencarnação é a volta do espírito, é a volta da alma num outro corpo. Perfeitamente. É o que a doutrina espírita nos explica. Há necessidade das nossas reencarnações para a quitação de nossos débitos. Para a nossa evolução, né? Para a nossa evolução. Então, não confundir essa ressurreição com a reencarnação. Reencarnação é o que é o único dogma, né, da doutrina espírita, é a certeza da reencarnação. E a reencarnação, né, Célia, é a volta desse espírito em um outro corpo, como Kardec diz aqui, preparado, moldado para esse espírito continuar sua trajetória na Terra. Ressurreição, a sua evolução. Ressurreição seria a volta do reviver desse corpo físico. E aí o que muitas religiões hoje, Célia, entendem como sendo a ressurreição, né? Eles estão aguardando o retorno de Jesus para ressuscitarem. Né? Mas a gente entende diferente, que esse espírito, esse corpo, uma vez decomposto, não tem como. A ciência não consegue explicar isso, como depois dele refazer, se rejuntar novamente esses elementos. Como ele diz, como Kardec coloca aqui, depois dessa massa dispersa, absorvida, não tem mais como ela se reaglutinar. Essa matéria orgânica, Célia, ela vai ser espalhada na natureza e vai compor outros organismos. Né? Então, não vamos confundir reencarnação com ressurreição. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje vamos ler o livro Tempo para o Entendimento. Mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos em nossa casa. Perdoar. Hoje quero lhe falar sobre perdoar. Perdoai os nossos inimigos. Qual o significado dessa frase que repetimos sempre na nossa oração maior, tantas vezes por tantas pessoas? Será verdade que pedir isso seja possível? Não parece fácil. O verdadeiro significado disso é que devemos compreender as ações daqueles menos favorecidos pelo entendimento e pedir a Deus que os perdoe. Somente Deus pode conceder o perdão. O que podemos fazer por eles? Rezar, pedir a proteção do Pai para que eles se modifiquem. E cada um de vocês deve meditar para saber a razão de se ter um inimigo. Será que esse inimigo não será somente um opositor às suas vontades e ideias? Será que inimigo é aquele que não se afina com vocês? Dentro de cada um há uma pequena centelha divina. Uma fagulha pode ser mínima, mas muitas pessoas a mantêm acesa e essas pessoas podem doar e fazer aumentar essa energia. Reconsiderem aqueles que os desagradam. Vistam-se de tolerância e procurem superar tais sentimentos negativos. Conceder o perdão não lhes parece muito forte?
Procurem somente entender o mesmo tentar, de alguma forma, pedir esclarecimento. O amor transborda e faz milagres. Amem muito e tudo lhes parecerá mais fácil. Limpem seus corações de mágoas, rancores, ciúmes. Estarão se preparando para o novo porvir. A caridade é necessária. Tudo que já foi dito será repetido muitas vezes, até que seja entendido em sua essência. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis, cuja vida foi cumulada de amor. Graças a Deus. Então vamos, nesses momentos, elevarmos os nossos pensamentos a todas as pessoas, a todos os irmãos encarnados e desencarnados necessitados nesse momento de amparo, de carinho, de aconchego. Porque o colo da nossa mãe, o manto da nossa mãe, não pode nos envolver, pode trazer esse lenitivo que tanto estamos precisando. Mãe Maria, vamos ouvir a tua música, vamos depois rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e faremos o encerramento desse horário. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Minha Mãe, envolvidos em todas essas energias, pedimos, Mãe, que as tuas vibrações possam ir a esses recantos mais humildes, mais simples, mais necessitados. Envolve, Mãe, nossos irmãos que estão agora privados da sua liberdade, nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, nossas crianças abandonadas, vítimas nesse momento, Mãe, de todo tipo de violência. Acaricia cada um deles, conforte, Mãe. Aos nossos irmãos que abreviaram as suas passagens aqui na matéria, que eles possam ser consolados, que eles possam perceber que não estão sozinhos, que existe o teu carinho, que existe o teu calor, que eles possam, Mãe, entender que a insanidade que cometeram, mas que nem tudo está perdido. Mãe, te agradecemos por todo esse envolvimento que agora somos tomados e te pedimos que a tua luz envolva todos nós. Todos nós, Mãe, necessitados, todos nós precisando desse carinho, precisando desse aconchego, precisando da tua luz. Esteja conosco, Mãe querida. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Não desanime, de Chico Xavier, inspirado por André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante.
através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.